Bom, olá. Estamos aqui hoje no gabinete do Dr. Fábio Duarte. Estamos sendo recebidos aqui, somos alunos da rede de ensino Docton. Somos do sétimo e oitavo período. Estamos aqui para fazer uma pesquisa do tema fiscalização da gestão pública. Maravilha. Tudo bem, doutor Fábio? É um prazer estar aqui hoje. Quem é o deputado Fábio Duarte? Fale um pouco da sua história, de como você chegou na política. Sou casado com a hoje vereadora da cidade da Serra, Andréia, né? Tenho 4 filhos, Rebeca, Gabriel, Nicole e Guilherme. Sou de uma família que, a nossa família, ela tem uma tradição política na cidade da Serra. O meu avô teve 2 mandatos de vereador. O meu tio Edilson teve 3 mandatos de vereador. Meu tio Erickson teve 7 mandatos de vereador. Eu tive 1 mandato de vereador. E aí veio a influência deles, né, da família. Hoje a minha esposa, como eu disse, ela é vereadora na cidade da Serra. Então, assim, a gente tem uma trajetória política, né, e uma história na cidade. A família Duarte, ela tem uma história de contribuição com o crescimento e o desenvolvimento da cidade da Serra. E o que me trouxe para a política, eu digo que quando Deus chama a gente para fazer algo, Deus não nos chama para ser igual. Deus chama a gente para ser diferente. E não é só ser diferente, nós precisamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu vejo a política como um instrumento fantástico para que a gente possa ajudar a melhorar a vida do cidadão, não somente da nossa cidade, mas como hoje do Estado do Espírito Santo, né? Eu sou filho de professora, meu pai abandonou a minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Nós morávamos em uma casa muito bacana na Mata da Praia, mas muitas das vezes a gente tinha somente água para beber dentro de casa. A minha mãe era professora, dava aula na parte da manhã pela Prefeitura da Serra, dava aula pela parte da tarde pelo Estado, e a minha mãe naquela oportunidade fazia faculdade em Colatina para melhorar o ordenado dela. Mãe saía de casa por volta de 5h30 da manhã, chegava em casa por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Era o horário que a mamãe nos acordava para perguntar como é que havia sido o nosso dia na escola. Eu louvo a Deus pela vida dos meus finados avós, que foram eles que por diversas vezes supriram as nossas necessidades. Eu me recordo que toda sexta-feira eu ia para a janela do quarto da minha mãe para aguardar o meu finado avô. Porque ali em Mata da Praia, ali em Goiabeiras, na avenida tinha um supermercado, tinha uma passarela, hoje não existe mais, e tinha um supermercado chamado Santa Marta. Eu me recordo até hoje que o slogan daquele supermercado era um canguru empurrando o carrinho, e era ali que o meu finado avô fazia a compra para nós, né? Então, assim, hoje eu acredito na educação pública, os meus filhos todos eles estudam escola pública. Eu e minha família, nós somos usuários do SUS, eu também acredito na saúde pública. O que nós precisamos é fazer com que a população ela possa verdadeiramente ter acesso a essa saúde pública. A educação pública, eu me recordo que eu estudei no Colégio Maria Ortiz. E na época que eu estudei no Colégio Maria Ortiz, que ficava ao lado do Palácio Anchieta, o ensino do Colégio Maria Ortiz, ele se comparava ao ensino do Colégio Salesiano, que naquela época era o colégio particular, né, mais famoso daqui, da Grande Vitória. Então, assim, hoje a gente luta para que esse conceito de educação, esse ensino, ele possa ser igual ou melhor, Maravilha. como era antigamente. Na sua visão, qual é o papel do cidadão na fiscalização da gestão pública? O cidadão, ele tem um papel primordial, né? Porque nós, políticos, e a classe política, em períodos eleitorais, faz-se muitas propostas de campanha, né? E eu acho que é o papel fundamental do cidadão ele cobrar para que aquilo que foi falado no período eleitoral, porque se fala-se muito em estelionato eleitoral, que são aquelas propostas mirabolantes, que muitas das vezes você acredita nelas e elas sequer saem do papel. E eu digo que a população ela tem um papel primordial. Primeiro, acompanhar as câmaras e a Assembleia Legislativa. Eu acho que é importante que
que a população ela participe dos debates que ocorrem nas nossas casas, seja através de sessões, seja através de, de audiências públicas, também através dos portais de transparência. Nós precisamos ter uma imprensa livre, uma imprensa que não influencia a população, Sim. uma imprensa isenta. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em um país hoje que a imprensa só divulga aquilo que é viável a ela divulgar. Existem muitas coisas que estão acontecendo em Brasília que você sequer vê no noticiário. E essas coisas nos preocupam. Como, de forma prática, a população pode participar dessa fiscalização? É importantíssimo que a população ela acompanhe no dia a dia, não somente da Assembleia Legislativa, mas também das câmaras municipais, porque são nas casas de leis, que são aprovadas as leis que impactam diretamente a vida do cidadão. Nós vivemos, na eleição passada, muitas fake news. E quando você acompanha esses canais que você acabou de citar, você faz com que essas fake news elas sejam eliminadas com transparência, com informações verídicas, porque é importante que a população ela verdadeiramente participe das decisões que são tomadas não somente aqui, como nas câmaras municipais, como também no Congresso Nacional. E, infelizmente, grande parte da população ela se preocupa com a eleição, com a política, na realidade, só no período da eleição. E depois elas acabam se isolando. E isso traz consequências gravíssimas para todos nós. Sobre o caso do bebê José, o senhor, como vice-presidente da Comissão de Saúde, propôs a sabatina com os responsáveis, o diretor e a médica responsável pelo setor de maternidade, atuando com ampla visibilidade e transparência nesse caso. O senhor pode discorrer para a gente sobre isso? Para você ver a importância da rede social, não é? Eu fiquei sabendo acerca desse caso através das redes sociais. E nada mais justo, como vice-presidente da Comissão de Saúde, você buscar as informações, porque não é o nosso papel julgar e nem pré-julgar ninguém, nem condenar ninguém. Mas a população ela precisa, e a família precisava, ter a real informação do que ocorreu. E nós precisamos, independente de quem quer que seja, se houve um erro, as pessoas elas precisam ser responsabilizadas. E é o nosso papel fazer isso com transparência. Não é? Nós convocamos aqui o diretor do hospital, a médica responsável, né, para que eles pudessem vir aqui, para que pudessem ser sabatinados, para que nós pudéssemos ter a real noção do que verdadeiramente ocorreu. E aqui nós temos a nossa TV Assembleia e foi transmitida ao vivo para todo o Espírito Santo, para que todos eles pudessem ter a noção do que realmente aconteceu. Porque nada mais justo que nós possamos fazer as coisas com transparência. Infelizmente, nós vivemos hoje em um mundo que a rede social, as pessoas elas têm usado a rede social para ganhar likes, muitas das vezes atacando a honra das pessoas, muitas das vezes com a irresponsabilidade de você falar aquilo que não é verídico, porque para que dê engajamento. E não é do meu feitio e não é meu fazer isso de forma alguma. Acho que a gente precisa lidar com responsabilidade que o cargo e a função nossa exige. Deputado Fábio, muito obrigado, tá? Mais uma vez por ter recebido a gente aqui, topado participar, né, da entrevista que é de extrema relevância para nossa pesquisa, tá? Com um tema super importante aí, né, hoje em dia, muito falado, que é a transparência na gestão pública, que é também dentro do cargo que você atua hoje. Então, isso é muito importante para nós, futuros juristas aí do direito, do ramo do direito, e também para a nossa faculdade, a Rede Docto. Muito obrigado por nos receber. Estamos gratos aí demais pela satisfação de estar falando parlamentar, deputado aí representando a sociedade e muito preocupado com a gestão de transparência, que é o nosso tema do nosso trabalho. Eu que agradeço a vocês, né, Paulo e Sabrina. Essa casa é nossa, volto a dizer, né? Essa casa é nossa, a casa do povo.
O gabinete está aberto, aquilo que nós pudermos ser útil para estar contribuindo com vocês. Parabenizá-los aí, né, por essa iniciativa. Transparência é importante em todos os segmentos, né? E principalmente na vida da gente que, como um ente público, né? Nós buscamos sempre pautar todas as nossas ações com transparência. Parabenizar aí também a Rede Doctor. Deus abençoe vocês e nos convide para a formatura de vocês. Estão presentes lá. Com certeza. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado.